Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Prazer falar aqui com vocês, ter vocês aqui com a gente. Eu sou Beatriz, junto com o Bruno e o Cif, coordeno aqui o GT Finanças Verdes, no âmbito do qual a gente tem o subgrupo de infraestrutura sustentável, que é quem está promovendo aqui essa trilha de conhecimento sobre soluções baseadas na natureza. Esse, então, aqui é o terceiro webinar da trilha. A gente fica muito feliz aqui de contar com a participação do André, do José e da Dionê como painelistas e do Walter aqui representando o comitê gestor do Lab. Então, rapidamente, só para fazer uma retomada, no nosso último webinar, segundo webinar, a gente contou com a presença da Thelma Ribeiro, da Patrícia Sanches e da Juliana Ribeiro, e a gente debateu o que define e qualifica um projeto como SBN, os tipos de soluções existentes, como a iniciativa da Caixa relativa à criação de um indicador sobre SBN numa certificação de sustentabilidade voltada a municípios brasileiros foi criada e está sendo desenvolvida, como os conceitos de SBN podem ser incorporados nas legislações e como fazer com que esses conceitos sejam incorporados no arcabouço conceitual de planejadores e administradores urbanos. Hoje, a gente tem como propósito discutir experiências mais concretas de iniciativas envolvendo a SBN no Brasil. Então, o nosso enfoque hoje é olhar para o processo de construção dessas iniciativas, os arranjos que viabilizaram as iniciativas, os desafios identificados e as estratégias adotadas para superar e as lições aprendidas. E para isso, então, a gente está aqui com a presença, muito agradecido do aceite dos convites, né, da Dionê Castro, que é a coordenadora do programa Pró-Sustentável da Prefeitura de Niterói, do José Polici Neto, que é subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado de São Paulo, e o André Leal, que é cofundador do Observatório das Baixadas. Então, queria de novo aqui reforçar o nosso agradecimento da participação de vocês, pessoal. E antes da gente dar início aqui às exposições dos painelistas, queria passar a palavra para o Walter. O Walter é gerente de política climática, instituições e direito do Instituto Clima e Sociedade, e vai fazer aqui uma abertura institucional do webinar, representando o comitê gestor do Lab. Passo a palavra para você, Walter. Obrigada novamente aqui pela sua presença. Bom, boa tarde, todos e todas. Primeiro, é um super prazer estar aqui, não só por estar representando o IX e os demais gestores do Lab, que são a BDE, o BID e a própria CVM, mas por estar lidando com um tema que eu acho que ele é tão importante e tão relevante para quem está trabalhando na área de mudanças climáticas. É um tema em ascensão e é um tema que quanto mais a gente conseguir discutir, mais eficácia a gente vai ter na introdução do sistema e nessa temática nos próximos anos. A gente está aqui abrindo então esse terceiro webinar, né? É, E o SBN, ele é uma ponte muito importante entre as discussões climáticas, entre as discussões rurais e as discussões urbanas. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente entende a necessidade de olhar a questão prática da coisa, né? Então, a gente vai discutir experiências específicas, a gente vai discutir os processos de construção dessas soluções, os desafios que aconteceram durante isso, quais são gargalos e lições aprendidas, para poder a gente entender possíveis caminhos para superar essas barreiras, ganhar escala e trazer replicabilidade para isso. Porque esse é o caminho que a gente está, e isso é super compatível com o próprio tema da COP esse ano, que é uma discussão de implementação. Eu acho que o timing disso aqui ele é muito bom, porque a gente está saindo de uma discussão de compromissos, promessas, e a gente está indo para uma discussão de implementação, e a gente sabe que nas últimas décadas tem muita coisa acontecendo. Então a gente vai falar das coisas que já aconteceram, por quê, como e como avançar nisso, né? E esse é o propósito do Lab, é identificar esses gargalos, propor essas soluções e entender como finanças e investimentos sustentáveis no país podem ajudar a alavancar para que essas soluções percolem por todo o território
para que a gente tenha um olhar sistêmico, institucional, multissetorial, que só pode acontecer porque o Lab é o Lab e é construído dessa forma. A gente tem uma rede diversa de atores, setor público, privado, academia, setor financeiro, sociedade civil, que estão olhando esses temas através de um prisma que refletem a complexidade da questão. Cada um olhando do seu lugar, cada um olhando como parte dessa solução. Então, também para usar um trocadilho infame, da natureza do Lab olhar essas questões dessa forma, e é um prazer imenso estar aqui para fazer essa roda girar para a gente começar essa conversa. Então, a gente está muito feliz de poder contribuir com essa iniciativa, somar esforços com tantas instituições que já fizeram tanta coisa, que têm o mesmo propósito, acelerar a transição para um futuro de baixo carbono, para um futuro mais justo, para um futuro mais resiliente, porque a gente sabe que o tempo está correndo, a realidade está se impondo numa velocidade muito maior do que a gente pensava que talvez ela fosse se impor. E eu desejo, então, a todo mundo um excelente evento e fortalecer cada vez mais essa casa aqui, que é a nossa casa do Lab, com um espaço dessas discussões e pensar muito em próximos passos, passos futuros, como é que a gente também faz crescer e ecoa o que vai ser discutido, o que vai ser apresentado aqui em outros lugares. Então, gente, muito obrigado para quem está assistindo, obrigado novamente pelo convite de estar aqui institucionalmente e vamos escutar um pouco. Obrigada, Walter. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Então, eu inauguro aqui o painel principal do nosso webinar. Vou passar, então, primeiro a palavra à Dionê. A Dionê, né, como eu mencionei, coordena esse programa Região Oceânica Sustentável, implementado pela Prefeitura de Niterói, e um dos principais projetos é o Parque Orla Piratininga, que é uma super referência aí em projeto SBN no Brasil. Então, Dionê, passo a palavra para você. Se você puder contar um pouquinho para a gente sobre o projeto, vai ser ótimo. Ok. Boa tarde a todos. Beatriz, obrigada. Obrigada a todos pelo convite. A gente se sente sempre muito honrado em poder falar desse nosso trabalho, que é um trabalho inovador, que já está implantado, e a gente já teve muitas lições aprendidas, principalmente na área técnica, tá? E eu, inclusive, fiz uma apresentaçãozinha diferente de todas que eu faço, porque eu sempre faço falando dos jardins, dos sistemas dos alagados construídos e do envolvimento da população, e hoje eu estou mudando um pouquinho. Mas, assim, e eu tenho aqui um roteiro que a Beatriz me passou, eu estou aqui com ele na frente, olhando, para eu não me desviar. A idealização do Parque Orla Piratininga, na verdade, desculpa, na verdade, a idealização do programa Região Oceânica Sustentável, ele aconteceu a partir do ingresso na área política do Axel Grael, que foi presidente do órgão de meio ambiente do Estado por 2 vezes, de onde eu também sou oriunda, e nós trabalhamos muito juntos, e lá pelas tantas o Axel foi convidado a concorrer como vice-prefeito de Niterói, aceitou, ganhou e montou uma equipe de elaboração de projetos para a qual eu fui convidada. Então, nós começamos, isso foi em 2013. Em 2014, a gente começou a pensar em como se poderia fazer a recuperação ambiental do sistema lagunar da região oceânica, que é o conjunto de duas lagoas, a Lagoa de Piratininga e a Lagoa de Itaipu, e as bacias contribuintes. Eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver aqui, lado a lado. Espera aí, compartilhar. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Eu estou vendo você e a apresentação ao lado. Tá, então, peraí, deixa eu voltar aqui e mudar a forma de compartilhar. Pronto. Somente conteúdo e eu não vou ver vocês. Ainda tá do mesmo jeito? Tá.
Espera aí, vamos lá. Eu- Não, agora estou vendo sua apresentação. Estava vendo Ah, é? Ah, direitinho. então tá bem. Só, só Então vamos precisava voltar lá. colocar no modo apresentação, no PowerPoint. Tá, tá ótimo. Vamos ver aqui como é que nós vamos colocar. Tá. Deu certo? Deu, acho que só isso, aí só clicando aí embaixo já coloca isso, perfeito. Tá. Então, aqui é Lagoa de Piratininga. Nós estamos. Deixa eu minimizar aqui, pronto. Vocês estão vendo meu cursor também? Estamos sim. Tá, então ótimo. Então, a região oceânica de Niterói é essa aqui. Então, o grande objetivo do prefeito e do vice-prefeito, que atualmente é o consultor estratégico de sustentabilidade da prefeitura, mas o grande objetivo era a gente recuperar esse sistema ambiental aqui, que a região oceânica é todo um sistema ambiental constituído por bacias hidrográficas contribuintes a essas duas lagoas, Lagoa de Itaipu e Lagoa de Piratininga. Então, em 2014, nós começamos então a negociar com a CAF, que é a Corporação Andina de Fomento, e produzimos lá todos os materiais necessários, o due diligência, a carta consulta, e já detalhando todos os projetos. Hoje, eu posso dizer que os dois projetos ícones de aplicação de soluções baseadas na natureza são aqui o Parque Orla Piratininga e a renaturalização da bacia do Rio Jacaré, que é a maior bacia contribuinte à Lagoa de Piratininga, embora seja uma bacia pequenininha, ela tem 6 km². E esse projeto já está concluído. Tá? Todos os dois projetos, aliás, todo o programa Região Oceânica Sustentável já foi concluído no ano passado. Então, a idealização do Parque Orla foi a partir do desejo de recuperar esse sistema lagunar. Então, nós começamos as negociações com a CAF, 2 anos depois, em 2016, então de 2014 a 2016, nós fizemos essa negociação e com o governo federal também, então teve todo aquele movimento de passar na antiga CAIM, que hoje é SAID, né, que é a Secretaria de Assuntos Internacionais e de Desenvolvimento, e nós tivemos uma certa dificuldade, primeiro pela complexidade e abrangência do programa. Não era um projeto específico, era um programa com vários projetos e projetos aplicando soluções baseadas na natureza. E nós tivemos muita dificuldade porque na CAI, os técnicos que analisavam o nosso projeto para aprovar, né, porque um financiamento internacional, o governo federal é que é o avalista, e sendo assim, a CAINha que teria que aprovar inicialmente, depois foi para a Fazenda Nacional, depois da Fazenda Nacional, então, foi para o gabinete do gabinete do ministro foi para o Senado, do Senado, não, do gabinete do ministro foi para o gabinete da presidente da República, que era a Dilma, que estava naquela situação muito difícil. Mas conseguimos, quando a gente pensa assim no trâmite desse programa, o universo ajudou muito, porque a Dilma estava no processo lá de impeachment, vai para o Senado, passa por uma das comissões do Senado, voltou e o contrato foi assinado na tarde do último dia que poderia ser assinado para que ele começasse a funcionar. Se não tivesse sido assinado na tarde do dia 30 de novembro de 2016, a gente teria que retomar tudo para o ano seguinte. Mas conseguimos. Em 2018, a gente conseguiu contratar o Parque Orla Piratininga mas eu tenho aqui um outro slide que talvez assim,
Aqui a gente fala assim rapidamente dos trâmites que eu acabei de falar. Esses documentos todos são documentos que a gente precisa para garantir a saúde financeira do município. A carta consulta é o detalhamento de todos os projetos do programa, inclusive com indicadores, e os trâmites lá no governo federal. Então, conseguimos o Parque Orla Piratininga. Foi concluído, a obra começou em 2020, porque nós levamos quase 2 anos com o projeto, e como é um projeto com técnica inovadora, a gente teve muita dificuldade, porque a técnica inovadora, até mesmo para a empresa que trazia tecnologia para o Brasil, que é a FitoRestore. Então, a gente fez a licitação, ganhou um consórcio, que a FitoRestore era líder, e tinha mais a Caan, uma empresa holandesa, e mais 3 empresas brasileiras. Inicialmente, a liderança do projeto estava na França, na FitoRestore da França, e a gente começou a ter muito problema, porque eles não conheciam a legislação ambiental brasileira, não conheciam a flora brasileira, e a gente começou a ter muito problema. Aí foi transferido, depois de muitas reuniões, muitos ajustes, essa liderança foi transferida para a FitoRestore do Brasil, e, enfim, e as dificuldades foram grandes por conta da inovação da tecnologia e da inexperiência, e também pelo porte do nosso trabalho, porque anteriormente já havia sido implantado jardins filtrantes em Sobral, mas numa dimensão infinitamente menor do que a nossa. Aqui nós temos o Parque Orla Piratininga, que a Lagoa de Piratininga tem 11 quilômetros de perímetro. Os jardins filtrantes ocupam aqui essa faixa da lagoa, que é uma faixa de cerca de 2 quilômetros. Então, nós temos ao todo 35 mil metros quadrados de jardins filtrantes, que é a principal técnica aplicando soluções baseadas na natureza. E temos aqui também, nessa listrinha verde aqui, a Bilvaleta, que tem 3,2 quilômetros. Os jardins filtrantes, eles tratam as águas aqui da bacia do Rio Jacaré, que esse aqui rosado que vocês estão vendo, da bacia do Rio Arrozal e da bacia do Rio Cafubá. Então, vocês conhecem, né, como é que funciona essa técnica, é o vertedor, a bacia de sedimentação, que joga as águas poluídas nos jardins, e as plantas macrófitas tratam, então, essas águas, e a água cai na lagoa já com uma qualidade muitíssimo melhor. E a gente tem uma situação muito interessante, que a lagoa, que sempre, durante décadas, foi sendo assoreada gradativamente, hoje ela não é mais assoreada, porque os sedimentos ficam retidos no sumidouro, no vertedor e na bacia de sedimentação. Mas deixa eu avançar aqui, e aí, Beatriz, você pode até me interromper, porque pode ser que eu não esteja sendo bem objetiva da forma como você precisa. Não, Então, tá ótimo. aqui nós temos o parque todo com 680 mil metros quadrados, temos aqui 10 quilômetros de ciclovia, ela contorna quase toda a lagoa, só não contorna essa área, que é a área do Ninhal. Essa área aqui nós mantivemos absolutamente intacta. Temos também, além das soluções baseadas na natureza, a gente tem 15 pequenas pracinhas ao longo de toda a área, que são pequenas pracinhas de contemplação. E temos 2 praças maiores, uma aqui na Ilha do Tibau e outra aqui na praça, junto ao canal do Camboatá, que liga essa lagoa à outra lagoa de Itaipu. E nessas 2 lagoas a gente tem um núcleo de equipamentos de esporte, de lazer. Aqui na Ilha do Tibau temos, inclusive, um mirante de 9 metros de altura para observação de aves, da mesma forma que a gente tem um mirante aqui nos Jardins do Cafubá. Bom, eu costumo dizer assim, bem rapidamente,
que esse projeto, que o Parque Orla Piratininga, ele tem dois diferenciais. Um diferencial são os jardins filtrantes e a biovaleta e os outros tipos de soluções baseadas na natureza, que são a preservação de áreas de conectores entre Mata Atlântica e área úmida, o berçário de jacarés, porque aqui a gente tem um canal que seria todo requalificado, e identificamos que em cima da vegetação havia filhotinho de jacaré. Então, a gente cancelou a requalificação do restante do canal e mantivemos preservado isso aqui, que deu muito ibope, deu televisão. Depois o André Trigueiro foi lá fazer uma Cidades e Soluções, ficou lá vários, enfim, muito tempo, e foi muito interessante. E essa área hoje é uma área com uma biodiversidade enorme. Bom, o outro diferencial é exatamente o processo de gestão pública sistêmica. A gente fez todo um trabalho baseado em 3 pilares. A complexidade, que é fundamental você entender a complexidade desse entorno. Vocês aqui estão verificando que a gente implantou o parque numa faixa bastante exígua no entorno da lagoa, porque o objetivo era remover o mínimo possível de moradias. E a gente conseguiu isso. E essa ocupação aqui, associado ao tipo de técnica aplicada, que é a solução baseada na natureza, que ela é uma técnica quase que artesanal. Então, a gente tem aqui os tanques com 20 centímetros de brita que dá para fazer concreto. Então, a primeira coisa que a gente percebeu é que tinha que envolver intensivamente a população do entorno. As pessoas precisavam entender o que era, precisavam gostar do que estavam vendo, e não foi muito difícil, porque toda essa área aqui onde a gente botou os jardins filtrantes era um grande lixão que transformamos em jardins. Mas, por outro lado, se a população... Aqui a gente tem uma favela, aqui junto na Bacia do Jacaré, a gente tem uma favela de 1.277 unidades habitacionais que é contígua ao jardim. E temos aqui população de classe média, aqui a gente tem 2 pequenas favelas também, mas no restante, população de classe média. Se a gente não envolvesse a população de modo que eles entendessem o que era aquilo, valorizassem, se apropriassem e atuassem como co-protagonistas das obras da prefeitura, rapidamente essa brita poderia ser roubada para fazer concreto, porque é uma brita que dá para fazer concreto. Então, são esses 2 diferenciais que a gente acha fundamental em qualquer projeto que venha a ser implantado com o título de soluções baseadas na natureza. E aí, só um parêntese, eu peço desculpas, nós estamos aqui na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo e oferecemos 2 oficinas de SBN. Numa delas, veio uma moça da Caixa Econômica de uma cidade aqui próxima, e ela disse que ela estava com a função de identificar projetos aplicando SBN, e que estavam entrando muitos projetos que tinham o título de SBN, mas que de fato não era. E ela veio, então, participar dessa oficina que a gente ofereceu para entender o que são projetos aplicando SBN. Foi muito bom. Então, fechando parênteses, isso aqui nós já falamos. Aqui é mais ou menos o caminho, né? Primeiro foi feito o projeto conceitual do Parque Orla Piratininga, e depois o termo de referência, os documentos preparativos para licitação publicada em abril de 2018. Aí tem todo o processo de publicação, etc, etc. A publicação foi realizada em junho de 2018, homologado em junho também, assinatura do contrato também em agosto, e tivemos a ordem de início em agosto de 2018. Esses produtos foram entregues em 2019, em dezembro de 2019. Então, a
princípio, o projeto levaria 8 meses, mas levou um pouco mais que isso. E as obras começaram, então, bom, aí fizemos a licitação com o projeto entregue e licitação de obras. E nós tivemos que fazer em 2 lotes por exigência da nossa procuradoria. Então, dividimos no lote de infraestrutura verde e paisagismo e urbanismo e edificações. Por quê? Porque o Parque Orla ele tem 10 quilômetros de ciclovia no entorno da lagoa, junto com 10 quilômetros de via de pedestre, e o que nessa faixa, no entorno da lagoa, o trecho que não tinha portão para carro, a gente eliminou o trânsito de veículo, então ficou só a ciclovia e o caminho de pedestre, o que gerou muita dificuldade, porque a população estava acostumada a usar essa área, que era uma estrada de terra, para fugir do congestionamento do final de semana de quem ia para a praia. Então, a gente teve que fazer um trabalho intensivo criando a cultura da estrada parque. Enfim, conseguimos. Hoje a gente tem a área bastante respeitada. Então, a gente teve assim alguns estudos, né, que foram os primeiros estudos ao inventário florístico, o levantamento da fauna, e a gente já tinha um estudo contratado anteriormente sobre as soluções necessárias para a recuperação dessas 2 lagoas. E os jardins filtrantes era uma que a gente também já estava trabalhando, foi uma das soluções apresentadas, além de dragagem quer dizer, do desassoreamento do canal do Camboatá e outras indicações. Esse aqui é o sistema de jardins filtrantes do Cafubá. Então, aqui a gente tem o vertedouro, o rio Cafubá, ele é envelopado, as águas chegam aqui poluídas, porque, embora a gente tenha a rede de coleta nessa área, há muita ligação clandestina, né? Que a pessoa que compra uma casa não vai ver a ligação do seu esgotamento sanitário, se está na drenagem ou se está na rede de coleta de esgoto. Então, a quantidade é muito grande. A gente tem um programa na prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, que tenta identificar e tenta sanar, mas, de qualquer forma, ainda chega aqui uma água bastante escura, com odor, uma água poluída. Daqui vem para a bacia de sedimentação e daqui vem para os jardins filtrantes. E essas faixas que vocês estão vendo aqui são diferentes tipos de macrófitas. E aqui a gente tem aquele grande tanque, como eu disse para vocês, com 60 centímetros de brita. Então, se a gente não tivesse o trabalho de envolvimento de toda a população, e um detalhe, todos esses 2 quilômetros na Orla da Lagoa era um grande lixão. E aqui, depois esse lixão virou aqui o jardim que a gente tem. Então, essas macrófitas, nós, depois que plantamos os primeiros jardins, em setembro de 2022, a gente fez um trabalho, um trabalho de monitoramento da qualidade da água, até para a gente ter certeza que dava certo, porque era uma técnica inovadora. A gente não tinha referência. Tinha referência lá de Sobral, mas era um jardim bem pequenininho, né? Então, nesses 2 anos do monitoramento de qualidade de água, a gente captava a água aqui no vertedouro, que é a água in natura, e depois a gente captava a água aqui no deságue dos jardins. E, de fato, foi comprovado que a eficiência é bastante interessante, removendo coliforme, nitrito, nitrato, sede nitrogenada e removendo fósforo também, embora o fósforo seja mais difícil. Mas nós tivemos, bom, naquele trabalho de envolvimento da população, foram reuniões desde o projeto executivo, no projeto básico, projeto conceitual, básico, executivo e durante as obras. Então, nesse trabalho, a gente
acolheu 85% das reivindicações da população. E uma das reivindicações dos grupos de pescadores foi fazer essa estrutura de apoio à pesca artesanal. Então, hoje a gente tem lá 5 estruturas. A outra coisa que a gente teve que agregar no programa foi o saneamento dessa favela. Como eu disse para vocês, essa favela tem 1.277 unidades habitacionais. É a maior de todas, embora a gente tenha essas outras menorzinhas, mas são favelas assim mais parecidas com bairro e tal. Essa daqui é a mais complicada. Então, quando a gente fez o trabalho com a população, eles ficaram, os moradores de classe média ficavam muito enfurecidos quando a gente dizia que ia manter a favela. E, de fato, nós fizemos o saneamento, a regularização fundiária está agora na sua etapa final, mas a gente fez um trabalho intensivo de mobilização social, educação ambiental e sanitária aqui na favela. Hoje já está. A gente conseguiu com isso e com a implantação do Parque Orla, eu costumo dizer que a gente conseguiu transformar um contexto de exclusão socioambiental, porque a classe média ficava muito agressiva quando a gente dizia que ia deixar a favela, porque eles diziam que aqui tinha barricada de traficante, que ninguém passava, que a gente ia jogar o dinheiro fora, e aí os adversários políticos começavam também a se movimentar, mas conseguimos, hoje, a gente tem as famílias passando de bicicleta por aqui com seus filhos para viver os jacarés aqui dos Jardins Filtrantes. A biodiversidade aumentou muito, e hoje a gente criou aqui um contexto de justiça ambiental. Isso é o que mais nos gratifica hoje. Então, aqui ainda alguns dados da favela, a renda per capita, número de pessoas, etc. Os trabalhos que foram feitos de coleta de resíduos, coleta de volumosos, o trabalho de educação foi intensivo, com toda isso que pôde gerar, que gerou para nós esse novo contexto de justiça ambiental. Tivemos muitas dificuldades, como eu falei antes, na elaboração do projeto, porque é uma técnica inovadora. Eu costumo dizer que não dá para você transferir um projeto aplicando solução baseada na natureza de um lugar para o outro sem estudar muito bem esse outro lugar, porque a gente considera que é como se fosse o terroir de uma vinícola. Você precisa saber de todas as condições bióticas, abióticas, sociais, econômicas, político-culturais do outro lugar para você saber qual é a solução baseada na natureza que você vai aplicar, né? E a solução baseada na natureza, hoje a gente tem muita clareza dos nossos sistemas de alagados construídos, né, que é os nossos sistemas de jardins filtrantes. Eles funcionam como se fosse uma estação de tratamento de água, sem usar energia elétrica, nem produto químico e nem concreto. Mas é uma obra viva, em evolução. Então, e aí já chegando no fim, antes de acabar, quer dizer, o processo de manutenção é fundamental que seja trabalhado. No Brasil, a gente precisa de criar essa cultura da manutenção. Bom, tivemos algumas dificuldades com relação à vegetação exótica, porque, a princípio, nesse tipo de projeto, tem que ser eliminadas as exóticas invasoras, e nós tivemos outras dificuldades aqui na implantação mas foram dificuldades de projeto, né? Por exemplo, as sondagens foram insuficientes e a gente, no meio da obra de infraestrutura verde, a gente teve que parar para contratar uma empresa para remover solo, para que e essa empresa tinha que remover, transportar e dispor no local licenciado pelo INEA, e o custo é muito alto desse tipo de
de trabalho, e principalmente na nossa área, porque era uma área de 35 mil metros quadrados, né? Então, algumas dificuldades a gente teve e teve que fazer adaptação no projeto. Se depois vocês tiverem mais curiosidade sobre isso, nós fizemos um seminário no dia 28 de novembro de 2023 para atrair as universidades para criarem linhas de pesquisa no nosso parque, porque hoje é um grande laboratório. Na parte da manhã, isso está no YouTube, na parte da manhã as universidades falaram, e na parte da tarde a minha equipe falou de todas as lições aprendidas com a implantação e a manutenção até aquela época, até novembro de 2023. De lá para cá, a gente já teve outros aprendizados técnicos. Tá? Então, se houver curiosidade para aprofundar nessa coisa das lições aprendidas tecnicamente, está lá, está no YouTube, vocês podem se remeter ao nosso site, que eu deixo o endereço no final, e no site a gente tem todos os projetos do Programa Região Oceânica Sustentável, inclusive a renaturalização da bacia do Rio Jacaré. Então, uma das dificuldades foi essa aqui. Nós tivemos, o projeto indicava, isso aqui é a bacia de biorretenção. O projeto indicava que a gente deveria deixar só gabião no fundo, na verdade, colchão reno, que é aquele gabião mais estreito, e nos taludes a gente deveria deixar com vegetação com grama. Não deu certo, começou a erodir, a gente teve que alterar o projeto e botar aqui também esse gabião mais fininho, né? Tivemos também outras dificuldades com os jardins. Esses jardins, inicialmente, a água entrava no vertedor e ia para a bacia de sedimentação, e a gente tinha apenas uma saída nos jardins. Inicialmente, os jardins eles não fizeram deságues. Aí a gente fez os deságues. Aí um dos deságues, depois de mais de um ano, a gente teve que abrir aqui os tubos PAD, que eles estavam já obstruídos, e a gente teve, então, que alterar os deságues. Então, a gente passou a ter 2 deságues. Então, isso é para demonstrar que é uma obra viva em evolução. Tá? E sendo técnica de SBN, solução baseada na natureza, a gente não tem solução na gavetinha, né? Se você tivesse na engenharia tradicional, você já teria solução. Como é uma técnica nova, é fundamental, e aí é uma outra observação, que a gente tenha. Deixa eu ver se eu acho aqui o outro slide. Não. É fundamental que a gente tenha uma equipe multidisciplinar. Então, a gente está aqui mencionando, depois eu volto lá, é fundamental você ter uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tinha engenheiro, arquiteto, biólogo, psicólogo, um tempo a gente teve assistente social e um geógrafo, e a gente tinha 3 biólogos, cada um especializado, um em vegetação e outro em análise de água, e uma das biólogas era gestora ambiental, era a nossa pessoa que ficava no campo intermediando a fala da comunidade e trazendo para a equipe. Além nesse processo de interação com os moradores, nós éramos dos grupos de WhatsApp das 5 favelas, dos grupos de WhatsApp dos moradores, e com isso a gente pôde acompanhar bem de perto as obras das empreiteiras, que esse é um detalhe muito interessante. As empreiteiras, hoje você não tem empreiteiras especializadas em aplicação de solução baseada na natureza. Então, a equipe gestora, no nosso caso, teve que treinar principalmente os engenheiros. Os operários foi muito mais fácil, porque a gente trouxe operários das comunidades, operários do entorno, e eles eram moradores dali. Então, foi muito mais fácil a gente trabalhar a cabeça dessas pessoas. Os engenheiros foi mais difícil. Então, a gente teve algumas situações
que se a população não tivesse contato direto conosco, poderia ter dado problema. Que foi, por exemplo, a gente implantou 8 piers a 30 metros para dentro da lagoa e 14 metros em um T na cabeça, assim, 14 metros. E um dia uma pessoa ligou dizendo: Olha, estão aterrando a lagoa, a empreiteira está aterrando a lagoa. E a gente correu lá, e de fato a empreiteira resolveu, para fazer o pier que a gente exigiu que fosse sobre estacas, eles resolveram que a técnica era aterrar os 30 metros para dentro da lagoa para passar o bate-estaca e depois voltar retirando o aterro. Ora, se fizesse isso, você já estaria causando um dano à lagoa que realmente é tecnicamente insustentável e politicamente insustentável. Então, a gente costuma dizer, com relação às empreiteiras, aos engenheiros principalmente, não é que eles sejam pessoas ruins ou pessoas mal intencionadas, é porque o olhar é cartesiano. A engenharia tradicional tem esse olhar cartesiano, né? É dividir os diferentes elementos e trabalhar isoladamente. E quando você aplica solução baseada na natureza, você tem que olhar o sistema, né? Você tem que olhar o conjunto de elementos onde você está atuando, né? Então, por isso a gente diz que o processo de gestão que nós utilizamos foi um processo baseado nas premissas do pensamento sistêmico, cujos pilares são a complexidade, você olhar o conjunto de elementos que interagem formando essa totalidade, a intersubjetividade, e aí os cientistas, pensadores dos novos paradigmas da ciência, eles dizem que um sistema ele não pode ser modificado de fora para dentro. Você não consegue modificar um sistema dessa forma, tem que ser de dentro para fora. E o de dentro para fora nosso são os moradores, né? Então, por isso, o trabalho foi intensivo, até porque, se não fosse assim, a gente poderia ter tido todo o trabalho inutilizado se resolvessem roubar as pedras britadas para fazer concreto em casa, né? É um parque aberto, não tem vigilante, então é uma área que depende da apropriação dos moradores do entorno para que ele se mantenha. E o outro pilar foi a irreversibilidade. A gente o tempo todo conversava com as pessoas que jamais ia voltar ao que era antes, o momento zero da ocupação daquele sistema ambiental. Mas, por outro lado, a gente ia junto com eles criar novos equilíbrios ambientais. Então, isso funcionou e de forma que a gente tem hoje uma área que é muito visitada, o Centro Ecocultural, que é num dos extremos, lá no final da Bilvaleta, ele é muito Dione, interessante. desculpa só te interromper. Queria pedir se você poderia ir caminhando para o final, só por conta do Já está no tempo. finalzinho, está no Desculpa, tá finalzinho. ótimo. Está no finalzinho. Então, o Centro Ecocultural, por exemplo, é uma área que vem recebendo muitos visitantes, ele tem exposições técnico-científicas e tem a possibilidade também de gerar renda para para a manutenção do parque. Então é isso, gente. Desculpe, eu sei que eu ultrapassei meu tempo, mas estou aqui disponível e com muito prazer participando dessa reunião. Imagina, eu agradeço muito, Dione. Ficaria horas aqui ouvindo, muito, muito interessante o projeto, ouvir sobre todos esses desafios e tudo que vocês tiveram que pensar. É realmente assim muito, muito bacana. Eu vou passar a palavra agora aqui na sequência para o José. O José está à frente aqui no estado de São Paulo de uma iniciativa bastante legal que se chama Programa Bairro Paulista, né, José? Vou pedir para você contar um pouquinho, mas dentro do programa existe uma modalidade aí que está focada em SBN e, enfim, se você puder contar um pouquinho sobre como a iniciativa foi pensada, como que ela está sendo desenvolvida, eu agradeço.
Eu deixo aqui cumprimentar todas e todos. Também para a gente é uma alegria poder participar com vocês. Então, integrar um grupo tão seleto daqueles que estão colocando um pouco do seu conhecimento à prova, mas muito mais do que isso, copiar de maneira inteligente quem há muito tempo vem sendo o melhor laboratório de análise de consequência para vivermos muito tempo, né? Então, a lógica é muito bem aqui narrada pela Dione, e a gente conseguir copiar aquilo que foi bem feito pela natureza, reprisando os espaços, aquilo que devia estar sempre ali, né? Então, essa capacidade simples da observação, muitas vezes do caboclo, do sertanejo, que conseguia encontrar soluções muito simples, que a gente foi colocando concreto, foi colocando massa, foi colocando ferro, e quando a gente viu, a gente só ficou pesado, a gente não deu solução para muita coisa, mas ficamos bastante pesado. Então, a gente tem aqui uma novidade no estado de São Paulo, a partir de 2023, janeiro de 23, aquilo que era uma Secretaria de Habitação passou a ser uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, muito porque é impossível você pensar a moradia sem pensar no desenvolvimento daquilo que abraça a moradia. Morar não é só o domicílio, morar também é isso que a Dione nos mostrou, né? As favelas não podiam sair dali, porque enquanto a lagoa não foi boa, a favela esteve. No momento que a lagoa ficar boa, só falta eu tirar a favela. Aí eu acabo frustrando a cidade para todos. E o que a gente faz aqui na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação é exatamente isso, é promover esse novo modelo de cidade. É lógico que essa cidade que a gente pensou no passado, ela vinha muito baseada numa lógica do contexto social, né? Ela nasce na Carta de Atenas, no movimento Quitandinha, na Carta de Embu, e acho que a gente tem uma vitória. As cidades já são a maior e melhor invenção da sociedade contemporânea. O problema é que as cidades ainda não são para todos, né? Então a gente acerta muito bem, concentra as pessoas, não deixa espraiar muito, exatamente para não destruir a parte ambiental, e torna o planeta sustentável. O problema é que a cidade produz desigualdades. E quando a gente criou o programa Bairro Paulista, foi para começar a trabalhar nas cidades, depois de quase 25 anos que os municípios assumiram toda a autonomia com o Estatuto da Cidade. Então a gente pega esse recorte, os municípios assumiram total e plena autonomia. Então o Estado não trabalhava mais o desenvolvimento dentro das cidades, porque os municípios assumiram com o Estatuto da Cidade toda a autonomia. A questão é que a autonomia tem que vir associado a competências, a capacidade institucional. E no estado de São Paulo a gente tem 645 municípios, dos quais 393 com menos de 20 mil habitantes, com uma capacidade institucional muito pequena. Então, o bairro paulista nasce para a gente ser uma ferramenta de oferta técnica e de debate, de treinamento, de capacitação, de troca de informações com os municípios, para, de fato, permitir uma autonomia com responsabilidade e competência. Essa foi a ideia. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma pequena apresentação que vai nos permitir entender. Vamos só ver se eu acerto aqui. Ela aparece para vocês? Aparece sim, aparece direitinho. Então, vamos lá. Então, no final do ano passado, o governador assina, então aqui é um pouco o momento em que o governador assinou o bairro, né, o sistema do bairro paulista. O bairro paulista ele nasce observando o Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole. Então, é esse esforço que a gente pretende fazer para auxiliar as cidades. Os estados, a partir do momento em que o Estatuto da Cidade passou a vigorar, eles foram reduzindo as suas agências de planejamento e desenvolvimento urbano à medida que os municípios foram assumindo. Então, muito da interlocução que era feita no passado pela Emplasa, pela Fundap, pelo CEPAM, que eram os órgãos do Estado de São Paulo que ofereciam para os municípios essa base de preparação, essa base técnica, eles foram sendo desmontados, né? Então, a gente recupera um pouco o bairro, o sistema de contribuição do Estado aos municípios com essas 6 modalidades que eu trago para vocês, né? Então, é a regularização fundiária. Então, o que eu posso fazer para com estes, e não é fazer por, é fazer com, o que eu posso fazer com os 645 municípios para o ato constitutivo da cidade, né? Que é o solo urbano estar regularizado fundiariamente. Então, a gente tem o bairro Paulista 1, BP1, bairro Paulista 1, regularização fundiária, cidade legal. O BP2, que é o que a gente vai tratar aqui com vocês, ele é melhorias urbanas.
cidades sustentáveis. E ele nasce com o recorte das soluções baseadas na natureza. Depois a gente tem mais 4, urbanização de favelas e comunidades urbanas, que é o cidades dignas, né? Cidades promotoras da equidade, que é quando a gente trabalha com a urbanização de favelas e comunidades urbanas. Depois a gente tem o bairro Paulista 4, que é o melhorias habitacionais, que envolve aí os ATIs, é como você já tem a casa, mas a casa não gera essa estabilidade e segurança habitacional, segurança da moradia, então você tem que melhorar e sair da precariedade ou do rústico, que a gente tem muito ainda no nosso país. Depois a gente entra com outro, que é a requalificação urbana, porque nos primeiros 18 meses a gente conseguiu notar que no nosso estado a gente tem uma incidência de diversas cidades que perderam a vocação de ter um centro urbano histórico com vigor, muitos deles porque as antigas ferrovias e os pararam de ser utilizadas para passageiro, passou a ser só carga, então os centros das cidades onde tinham as estações ferroviárias foram abandonados, então você tem uma incidência em mais de 40 cidades paulistas que o centro da cidade estava destruído, ele tinha perdido vigor econômico e tinha concorrido, ele passava a concorrer com diversos outros centros, muitas vezes os shopping centers esvaziaram as nossas regiões centrais, você tinha uma tarefa de recuperação de um ativo de cidade, que é a região central, onde está a história da cidade, e muitas vezes é onde se instalou a Cracolândia e a gente perdeu tudo. Então, quando a gente olha para a Cracolândia em São Paulo, ela se reproduz em diversas outras cidades, onde você tem um ativo imobiliário público abandonado pelo setor público, que depois de abandonado o privado também, quando você olha o tecido urbano mais importante para a cidade, que era o centro que reunia todas as pessoas, parou de reunir tudo. E por último, a gente tem a área de planejamento, né? As cidades planejadas, como eu ofereço apoio aos municípios para os seus planos diretores, para suas leis de parcelamento de ocupação de solo, para os seus códigos de obras, para suas leis específicas, né? Quando você tem que trabalhar com uma recuperação ambiental de uma bacia local ou regional, então também tinha muito do que o Estado vai oferecer para os municípios. Então é aí que nasce o bairro Paulista, mas como eu vou falar para vocês, o nosso é melhorias urbanas, cidades sustentáveis, então no artigo 3º ele se molda, né? Então a gente traz essa lógica do que é a melhoria urbana dos núcleos habitacionais e de áreas degradadas. Então a gente criou um programa para finalizar um bairro, finalizar um núcleo urbano que foi regularizado fundiariamente, mas não era bairro, ele era um aglomerado de domicílios que as pessoas chamavam por um nome, ou de favela, ou de comunidade, mas o que importava para a gente é que nenhum planejamento para traduzi-lo em um bairro tinha sido construído. As pessoas não tinham participado de um processo de reorientação de como as ruas iam funcionar, qual era seu sistema de circulação, se ia ser um sistema de circulação a pé, e eu ia promover muito a arborização, se eu ia promover uma praça, se eu ia fazer um sistema de drenagem. Então, a gente abriu uma grande carteira, né, de financiamento, né, e aqui é a fundo perdido, então a gente transfere recurso para os municípios desde que eles sigam uma orientação que o Estado produziu. Então, a lógica aqui foi pegar um programa mais antigo, que ele funcionou de 2009 a 2023, então a gente já tinha investigado que o Estado transferia muito dinheiro para os municípios, em 14 anos foram 1.123 convênios transferidos próximo de 200 milhões de reais, mas quando você via os projetos, a maior parte deles era só capeamento e recapeamento. Então, ao invés de você promover cidade, você fazia 2, 3 vezes o recap, o capeamento da avenida que estava matriz. Então, ao invés de você reduzir as desigualdades, você ampliava as desigualdades, reinvestindo no mesmo lugar. Então, a gente fez uma primeira análise do que era esse programa especial de melhorias, né? E quantas as melhorias, quando financiavam obras nos municípios, de fato melhoravam os municípios. E aí a nossa decisão foi o que a gente vai fazer para melhorar esses municípios, né? Então, a gente falou, vamos continuar investindo pesado, só que agora vai ter que investir a partir de um caderno de tipologias urbanas modulares, a partir das soluções baseadas na natureza. Então, ao invés de eu transferir dinheiro para você continuar fazendo o mesmo, a gente passou a transferir dinheiro para você fazer diferente, né? Então, ou faz com as soluções baseadas na natureza, ou a gente não transfere o recurso, você vai ter que buscar outro mecanismo de financiamento. Então, essa que foi a grande mudança, né? Então, quando a gente aqui recebeu um pouco a orientação de vocês, Bia, onde ele foi idealizado? Na administração pública, como a gente sempre tem muito pouco tempo, a gente tem que aproveitar tudo que ela nos oferece. Então, aqui no Estado de São Paulo,
a gente tinha uma oferta de um programa anterior à nossa chegada que tinha uma performance muito boa. Ele realizou quase 1.200 convênios, investiu mais de 200 milhões de reais. Se a gente trouxer dinheiros presentes, isso vai dar quase 1 bilhão. Mas a questão é o seguinte, que cidade ele transformou? Né? Então, a pergunta que a gente fazia era essa. Então, a partir de agora, a gente, então, apresenta uma nova tese. A gente estruturou isso a partir de eixos, manejo de águas pluviais, manejo de sistemas hídricos, áreas verdes multifuncionais, mobilidade, novo modelo para pavimentação de via. Então, você quer fazer pavimentação? Não vai mais fazer naquele mecanismo que você fazia. Então, ou você vai fazer asfalto ecológico, ou você vai fazer com geocélula, ou você vai fazer com pavimento intertravado que é permeável. Então, a gente foi buscando tudo que vai atenuando, né? Então, a gente fala assim, que não é apenas mitigar, aqui é transformar, né? Então, a gente está numa outra lógica, quer receber dinheiro do Estado para fazer, vai ter que seguir uma mínima, e mínima mesmo, orientação. É um caderno vivo, né? Então a gente fala que a gente vai chegar a diversas tipologias, o nosso desejo até o final desse ano é chegar a 57, a gente já tem 38, mas quando bater 37, possivelmente o que vai acontecer? Diversas outras podem estar chegando, né? Então, tanto é que o caderno fica na internet, porque ele vai sendo retroalimentado. E todas as vezes que um município apresenta uma nova tipologia para a gente, né? Porque você tem o eixo, tem a tipologia e o modelo de aplicação. O que acontece? A gente analisa junto com o IPT, então tem um critério muito grande para a gente conseguir apurar o impacto, então a gente leva a ficha técnica de cada uma dessas aplicações para o IPT, e o IPT volta para a gente dizendo qual é a capacidade de impacto que aquela medida pode trazer. Como que o caderno se apresenta, né? Então ele tem essa carinha, ele vai se distribuir de maneira muito objetiva e ele tenta orientar de maneira que a gente está falando com uma equipe simples de municípios, né? Então a gente vai lá e fala o seguinte, o que é esse eixo? Esse eixo é o eixo de manejo de águas pluviais. E serve para quê enquanto tipologia? É uma tipologia de drenagem. Qual que é a aplicação? A aplicação que a gente vai utilizar aqui é o jardim de chuva. E aí a gente narra para eles, de maneira muito clara, onde nasceu o jardim, qual a estratégia para implantá-lo, qual a característica técnica. Então a gente conta a história, né? Para todo aquele técnico, porque aqui eu vou fazer com ele financiando, porque eu quero que depois ele reproduza isso em todos os investimentos que ele vai fazer com o dinheiro dele ou com outros dinheiros que chegarem lá. Então tem essa lógica. Se vier emenda federal, se vier emenda estadual, se ele conseguir dinheiro. A ideia aqui é preparar os municípios para uma mudança conceitual da forma que se gasta, porque a gente gastava só com infraestrutura cinza e a gente fez um caderno baseado na infraestrutura verde, né? Então a gente avança contando cada um das respostas que dá, né? Então, por que eu faço isso? Né? O que eu enfrento? E quais as ODSs que eu acabo resultando se eu trabalhar assim? Depois a gente vai e desenha, né? Então a gente vai desenhar para eles uma forma de aplicação, e depois ele tem inclusive oficinas regionais que a gente faz para com eles ir mostrando como essa aplicação dá em outros territórios. Depois a gente vai lá, para cada região do estado, segundo o seu bioma, a gente vai lá e escreve para eles a lista de espécies vegetais para aquele jardim naquela região, para fazer sentido, né? Sempre lembrando que a gente tem sido muito rigoroso, porque o que mais importa para a gente é, no final, ter tanta qualidade que ninguém vai ter dúvida que aquilo é bom e funciona. Porque o maior risco que a gente tem é a população achar que aquilo não funciona e a gente perder o único crédito que a gente tem para salvar a humanidade. Então, isso já está claro para a gente. Então, tem que ter muita qualidade. Então, a gente vai do começo ao fim, por isso que a gente se dedica tanto ao projeto. Paralelamente a isso, a gente faz aquilo que é muito complexo em projetos com municípios pequenos, que é orçar. Dá muito trabalho orçar, por isso a nossa tabela ela é dinâmica. O funcionário lá da prefeitura, que muitas vezes não consegue fazer, ele tem todas as orientações, a tabela ela já vem pré-preenchida, então a gente facilita muito para que esse técnico, que está lá em Borá, num município com 700, 800 habitantes, que jamais imaginou implantar uma solução baseada na natureza, ele vai ter toda a orientação técnica do governo do estado, via Bairro Paulista Cidades Sustentáveis, para conseguir ter muito sucesso no projeto, na licitação e na obra. E a gente vai pagar a obra para ele.
A gente fez pilotos, né? Então, isso é no finalzinho do ano passado, deu para implantar. A gente envolve as futuras gerações. Não adianta a gente fazer isso só com aqueles que viveram com a gente. A gente tem que fazer isso com aqueles que viverão depois da gente, porque eles vão fazer mais do que nós. Então, a gente leva a molecada para plantar, todos têm pomar, então todos os nossos projetos têm o catálogo obrigatório do plantio que tem que ser feito. Ele dialoga com o território de novo para ver quais são as espécies, como que é, exatamente para que essa garotada também entenda essa lógica. A gente fez aqui uma rodada de 4, isso até março desse ano, tá? A Lambari, Araçuela, sempre municípios pequenos, então a gente está indo naquilo que é mais difícil fazer, porque isso em município grande, que você tem uma equipe executiva nas prefeituras, acontece. Mas vai para um município pequenininho para você ver como é difícil. E é lá que a mudança tem que acontecer mais rapidamente. Então, só para contar um pouquinho de tamanhos, né? Quais são os impactos, quando você faz isso num conjunto habitacional, você atende 600 pessoas, você faz no outro 2.000 pessoas. Então, a gente faz questão de contar em cada detalhe, um a um, a quem a gente está chegando, como a gente está chegando, qual entrega que a gente está fazendo. Isso é muito importante para a gente, mas muito importante. Tem muito detalhe, né? Então, tem detalhes que importam, porque a população tem que entender, por mais simples o lugar que ela esteja, ela vai sentir que teve um tratamento muito cauteloso em cada um dos detalhes daquilo que se entrega. Tem que ser a obra mais bonita que existe na cidade, porque é para todos. Não é a obra privada que tem que ser a melhor obra. Então, não é projeto Aqua para aquele prédio lá na Faria Lima ganhar uma maior premiação, não. O que mais importa para a gente é fazer isso para a população de menor renda, para ela sentir que a cidade também é dela, porque quem pode comprar o seu luxo, quem não pode tem que ter a qualidade oferecida pela intervenção pública, e isso a gente começou a fazer. É lógico que isso tem também um desejo das famílias resgatarem espaços perdidos. Esse de Araçuaíba da Serra foi o antigo canteiro que gerou o bairro. Ali é um bairro feito pelo Estado, um bairro da CDHU, que ficou durante 15 anos como um terreno baldio, porque ele era a área institucional que foi doada pela prefeitura. Então, o Estado fez o loteamento, construiu as casas e doou a área onde era um antigo canteiro que construiu o loteamento para a prefeitura. A prefeitura não implantou a praça nos últimos 14 anos, então a gente voltou lá para implantar a praça. Então, sem dúvida nenhuma, virou o centro do bairro. Então, é a parte mais importante do bairro, passou a ser essa. Né? Lá em Lagoinha, e aí a gente termina um pouco contando os episódios iniciais da nossa jornada, estamos com mais de 50 obras em canteiro agora, mas sempre são obras pequenas, mas que revelam a cidade. Aqui em Lagoinha, um município que não tem 5.000 habitantes, a rodoviária ficava no ponto mais alto e nunca tinha recebido um ônibus. A gente transformou a rodoviária em um deck para poder se ver a Mantiqueira toda. Né? Então, qual é a lógica? A gente redescobre a cidade e entrega para o seu verdadeiro morador. Né? Isso também importa para a gente. Então, soluções baseadas na natureza é também fazer a pessoa redescobrir a sua própria cidade. Isso importa muito para a gente. Juquitiba, na beira da Regis Bittencourt, o que acontece é que não tinha nenhum espaço para criança. Por quê? Porque o que se pensava só ali era no campo de futebol, que é consequente à praça. Então não tinha nada para a criançada. Então a gente foi lá e falou assim: o que tem mais importante aqui, ou acabar com a praça para colocar todas as crianças lá dentro, ou melhora todo o entorno para fazer todo o entorno ser das crianças. A gente conseguiu traduzir todo o entorno para isso. A gente traz aqui um pouco como está se espraiando pelo Estado, como falei para vocês, 50 primeiros municípios que a gente já está em operação. Ele deve consumir próximo de 40 milhões de reais, a gente tem mais 95 milhões autorizados ainda para esse ano, para o ano que vem 190 milhões, a gente deve fechar esse biênio do programa em funcionamento, atingindo pelo menos uma marca aí de 500 convênios assinados e próximo de $500 milhão. Então esse é o nosso sonho, 500 convênios, $500 milhão, esse é o nosso sonho, é por isso que a gente está trabalhando, então a gente agradece a oportunidade de trazer para vocês, mas a lógica para a gente foi essa, desde o começo, como a gente pode melhorar de maneira objetiva a forma com que a gente se relaciona com os municípios. Um lado é oferecendo capacitação técnica, oferecendo apoio para o desenvolvimento dos planos, dos projetos, outro é intervindo nas áreas mais vulneráveis, mas o que era mais importante para a gente era dar uma recomendação a partir de um caderno técnico. Eu preciso dizer para vocês, em menos de um ano a gente já ganhou uma premiação, então, no fórum da Associação Brasileira de Coabs,
ao ver o projeto, porque a gente já desempenhou em 2 praças, que eram antigas Coabs, a recuperação de uma área que era alagada, que se alagava e a gente fez virar uma área de diversão, né? De uma área que alagava para uma área de diversão, é você fazer o alagamento ser benéfico para quem está ali, né? Então, não é que alaga, aquela água é convidada a fazer parte da vida das pessoas, porque elas enxergam que a água ali é bem-vinda, porque ela não entra na casa das pessoas, ela fica naquela área de contemplação. Então, para a gente é muito importante a utilização de todos os instrumentos que já foram testados, e a gente está numa fase que a gente está testando novos instrumentos, por isso o nosso convênio com o IPT, então o Instituto de Pesquisa Tecnológica nos ajuda a dizer, por aí vai dar bom, ou se esforça um pouquinho mais, porque ainda o resultado não é aquele que vocês querem, então é assim que a gente tem atuado aqui no Estado, mas eu preciso fazer um agradecimento especial pela oportunidade que vocês nos deram do Lab. Quem era para estar aqui é uma pessoa muito querida, que ajudou na idealização de tudo isso, é a Mirtz Luciani, que enfrenta a última sessão para ela voltar à vida com a gente aqui, plenamente, né? Ela continua muito próxima da gente. Foi ela a nossa consultora master, portanto, foi ela que nos orientou. E eu só estou aqui hoje, ela não está aqui do meu ladinho, porque ela está fazendo a última sessão, mas quem sabe no próximo webinar que a gente vier trazer aqui os 100 primeiros implantados, ela vai estar aqui do nosso lado, contando a experiência que foi escrever uma parte muito grande deste caderno que está orientando 645 municípios. Com certeza. Muito obrigada, José. Muito legal ouvir sobre essa iniciativa. Eu, como moradora aqui do estado de São Paulo, fico muito feliz de saber que existe uma iniciativa assim, rolando aqui. Muito obrigada. E eu acho que, linkando com tudo que vocês trouxeram, né, a Dionê trouxe muito essa relevância do olhar para o engajamento com a comunidade do entorno. O José também trouxe muito isso na fala, né, de envolver a população. Vou passar a palavra para o André. O André, ele é cofundador do Observatório das Baixadas, uma iniciativa super interessante que alia a tecnologia o mapeamento de vulnerabilidades locais nas regiões de Baixada do Pará e do Rio de Janeiro. Andrew, se você puder contar um pouquinho para a gente da iniciativa e também, né, a gente conversou um pouquinho antes aqui do webinar sobre esse seu olhar do envolvimento da comunidade, da população, pensar SBN a partir desse olhar mais integrado, te agradeço. Com certeza. Boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês, né? Painelistas tão qualificados. Enfim, eu aprendi muito aqui escutando. Muito feliz de estar aqui, a convite de vocês do Lab também. Vai ser um prazer apresentar um pouquinho do trabalho do Observatório das Baixadas, né? O que a gente vem realizando aí. É um projeto novo também. Acho que já tem, enfim, impactado, enfim, de diversas formas, né, as nossas comunidades. Eu vou apresentar aqui para vocês, compartilhar a tela. Aí vocês me avisam se vocês estiverem vendo, que aí eu acho que eu não vou conseguir ver vocês. Claro, a gente Vocês estão está vendo vendo? aqui. Sim, ainda não no modo apresentação. Agora sim. Foi? Sim, estamos vendo no modo apresentação. Perfeito. Enfim, tem um comentário que a Dionê fez no final ali da fala dela que eu acho que é muito interessante, né? E eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender. Realmente, quando se fala em soluções baseadas na natureza, a gente precisa pensar fora da caixinha, né? Não existe solução, a gente não pode se apropriar das soluções que são, enfim, estão sendo feitas, né, há muito tempo. Quer dizer, as tradicionais. Então, toda essa engenharia verde, ela não pode ser a mesma metodologia ser colocada, né, nessa nova forma de entender o meio ambiente e o espaço, né, das comunidades, etc. Então, eu acho que é muito pertinente a gente dizer que, enfim, essa foi uma conversa que eu tive recentemente com um professor, em que ele disse que aqui na Amazônia, né, a gente está aqui em Belém do Pará, falando daqui, ah, o maior talvez, né, na perspectiva dele, o maior achado, o maior deixado, né, dos povos ancestrais aqui seria a própria Amazônia, né, enquanto jardim. Enfim, a arqueologia, a antropologia tem dito isso para gente. E eu acho que é até um pouco antes, né, até mais abstrato. Eu acho que é a cosmovisão dos povos, né, da floresta. Eu acho que entender a natureza não como um recurso,
mas como algo que é inerente, né, da vida, é algo muito importante dentro desse processo. Então, dentro do observatório, a gente surge muito nessa perspectiva de dialogar a ciência de uma outra forma. Acho que de uma forma distante dessa tradicional, né? Acho que a Dionê já comentou um pouquinho e eu compactuo com ela, assim. Então, o Observatório das Baixadas ele é uma iniciativa periférica do que a gente considera como baixadas, né? Periferias locais daqui. A gente surge para discutir justamente o clima, o meio ambiente e a sociedade dentro dessas comunidades. Somos dessas comunidades e a gente entende que a ciência ela é um caminho duplo, né? Então a gente chega nas comunidades e entende que essa população também tem muito conhecimento para contribuir com o trabalho do observatório. Então é uma troca, né? A gente chama isso de cocriação. O nosso objetivo principal dentro do projeto é utilizar a ciência e tecnologia para que as comunidades possam lidar da melhor maneira possível com esses desastres e esse aumento, né, dos impactos das mudanças climáticas e dos eventos climáticos extremos. Então, a gente produz pesquisa e tecnologia e utiliza isso como ferramenta de luta contra essas questões relacionadas à vulnerabilidade socioambiental no Brasil. E o projeto ele é um sonho de vários jovens, né? Então, de quatro principais jovens, e eu acho que isso que também constitui a perspectiva multidisciplinar dele, né? De olhar de diversas formas e diversas perspectivas para as próprias comunidades e para as soluções que são aplicadas dentro das comunidades, né? Então, temos a Val, que é engenheira sanitarista ambiental, também é mestre em cidades inteligentes. Eu sou arquiteto e urbanista. O Jean é engenheiro cartógrafo e também ele é um filósofo, é um escritor e, enfim, ele discute periferias sob diversas perspectivas. A Tuane é bacharel em direito e discute baixadas e periferias de modo mais nacional. Então, tudo isso constitui o que a gente chama muito de confluência, né? Um conceito do Nego Bispo, que ele traz, um mestre, né, que nos ensina que todos nós precisamos entender que a gente está num espaço que precisa ser um meio ambiente que é o nosso parente, é o nosso irmão, né? Então, a gente não pode entender a natureza como um recurso, mas sim como um familiar, né? Então, essa é uma discussão muito pertinente dentro do que a gente traz no observatório, e a gente entende que a gente precisa estar em consonância enquanto periferias diversas. A gente entende as baixadas como irmãs das favelas, e, enfim, como irmãs também das grotas, e por aí vai. Então, cada comunidade se entende de uma forma. E é isso que o observatório traz como narrativa também, né? Então, o que a Dionê falou sobre a gente ter soluções diferentes para territórios diferentes, é justamente isso. É trazer e pensar que cada território tem a sua cultura, a sua forma de entender a natureza e o seu próprio território, o seu modo de vida. Então, a gente surge a partir de uma cocriação também, que é uma estratégia política de duas organizações, uma daqui de Belém, que é a COP das Baixadas, e outra do Rio de Janeiro, que é o Perifa Connex, de discutir e de compor, né, toda essa conversa sobre vulnerabilidade socioambiental nas diversas formas de periferia, né, no Brasil, sendo uma delas as baixadas. Então, a gente é um projeto totalmente 100% construído por jovens das periferias, são cientistas que moram nas periferias e produzem coisas para suas periferias. E, e as baixadas a gente entende como uma tipologia de periferia que é a mais impactada pelas mudanças climáticas, e eu vou explicar o porquê a gente entende dessa forma. Primeiro que a gente, de um modo geral, né, dentro do nosso entendimento de baixadas, é, é um modelo de periferia que enfim, tá ali em consonância com tudo que a gente já entende, né, como comunidades urbanas ou favelas, é o termo oficial, oficializado pelo IBGE recentemente, que são modelos de comunidades em estado de vulnerabilidade conectados às questões como falta de infraestrutura, e historicamente ocupados, né, por populações que já vinham desse contexto de vulnerabilidade socioambiental. Só que a gente tem uma característica específica para essas baixadas, né, que é o que o próprio nome já denota, que são o elemento geográfico geomorfológico, né, que são dos terrenos baixos. Então, existem duas formas que a gente entende para essas baixadas, uma é enquanto condição e outra enquanto identidade, né? Então, por exemplo, a gente tem comunidades no Rio de Janeiro que se reconhecem como baixada, assim como aqui em Belém.
Você vive numa periferia de Baixada e se entende como de Baixada. Então você tem aí o marcador identitário de Baixada. Em outras situações, você vai ter comunidades urbanas ou comunidades, de modo geral, que se reconhecem por outro nome, mas que também estão em condição de Baixada. Então você tem, por exemplo, em cidades, o termo grota ou o próprio termo favela, que também pode configurar uma comunidade que está em condição de Baixada. Todos esses modos de se viver a Baixada colocam essas comunidades em um risco socioambiental que é considerado como da tipologia geohidrológica, né? E aí eu vou explicar um pouquinho melhor agora, que é uma das frentes do observatório. O observatório ele trabalha muito na questão da pesquisa e dos dados, né? E aí, fazendo análises, a gente entende que, através do que a gente consegue observar de dados, né, disponibilizados pelo poder público, que o maior desastre socioambiental no Brasil hoje, nos últimos 30 anos, na verdade, são aqueles relacionados à água e à movimentação de terra por conta dessa água, né? Então a gente está falando de quê? De inundações, enchentes, tempestades e de deslizamentos de terra. Então, quando você analisa o dado por cima, você vai ver que quase metade dos registros, né, de situações de emergência ou de calamidade pública dizem respeito a secas, né? Porém, quando você analisa e olha para a população que é atingida por esses desastres ambientais, mais de 80% são impactadas por essa tipologia, né, de desastre ambiental. E aí, quando você pensa na forma, né, de periferia que é mais impactada por esses desastres, as baixadas surgem, né? Então, como essa tipologia periférica, né? E aí você vê que esse é um padrão que ele não é único no Brasil, né? Ele é um padrão que é internacional. A gente está em uma crescente, né, desse tipo de problemática. Então, você pega relatórios como o do IPCC e você vai ver que a América do Sul ela está mais propensa a esse tipo de desastre, né? Enquanto em outras regiões, como do continente africano, você está mais propenso a problemáticas relacionadas à seca. Então a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para as baixadas. E essa é uma coisa que o observatório faz, né? A gente prioriza as baixadas, entendendo que é uma necessidade urgente pensar políticas públicas diferentes para essas comunidades. E aí o Observatório das Baixadas, a gente trabalha em algumas frentes, né? São alguns setores e algumas esferas que a gente entende que são prioridades absolutas dentro do trabalho de mitigação e adaptação das nossas periferias. Um deles é o advocacy, que é justamente ocupar espaços de poder e levar as preocupações e as necessidades dessas comunidades para que elas sejam movidas pelo poder público. E também a pesquisa, né? A pesquisa ela é um dos pilares dentro do observatório. A gente produz muito análise de dados para contribuir com que essas comunidades consigam reivindicar, sejam nos seus respectivos ministérios públicos ou mesmo no desenvolvimento de projetos para munir as organizações de base comunitária em busca de financiamento para promover as suas soluções baseadas na natureza com essas pesquisas, com esses dados, né, embasados. E aí também o desenvolvimento de tecnologia, né? Hoje a gente utiliza, né, dessas inovações como a IA, como mapeamento cartográfico comunitário, para que a gente consiga apoiar essas comunidades dentro desse processo. E aí tudo isso culmina no que a gente chama de cocriação comunitária, né? Que é justamente isso, ir às comunidades e co-construir com elas as soluções. Então a gente não chega impondo nada, né? Como a Dionê disse, cada comunidade tem a sua forma de entender o território e conhece o seu próprio território. Então ela sabe, por exemplo, o que nasce e o que não nasce ali, né? Então não tem como você importar soluções quando na verdade os territórios são totalmente e completamente diferentes. Então, na frente da pesquisa existem uma série de campos que a gente busca abordar de forma a criar esse banco de dados para as comunidades, para que elas consigam usufruir desse embasamento para as suas diversas frentes de luta e, enfim, de construção. Ah, Essa é uma delas, né? Essa foi uma pesquisa que a gente realizou ainda esse ano, no início do ano, que busca entender, né? E aí a gente fez toda uma análise enfim, centenas de pesquisas para entender
dentro das capitais brasileiras, né, dentro dos cursos d'água, quando você tem uma inundação, por exemplo, e essa água ela acaba entrando na casa dessas pessoas, quais são os principais riscos da saúde dessa população? O que que essa água contaminada pode causar? E aí foi uma pesquisa que teve esse intuito, né? Então a gente trabalha muito nessa linguagem de tentar facilitar visualmente para a população coisas que às vezes são muito técnicas, né? Então, dentro desse processo de facilitação mesmo. Essa daqui foi uma pesquisa que a gente realizou esse ano, de entender quais foram as cidades, segundo os dados do IMET, que foram mais impactadas, né, pelas enchentes do início do ano. Então, a gente trabalha muito nessa questão visual, de fazer com que a população consiga visualizar de uma maneira muito mais tranquila isso, do que, enfim, um documento muito mais técnico, né? Essa daqui é uma outra pesquisa também que a gente tem realizado, que é para identificar os perigos nas vias, né, públicas do Brasil. Então, esse daqui é um modelo, é um exemplo que a gente está trazendo de Salvador, que é a cidade com a menor qualidade de vias no Brasil. Então, 43% da população de Salvador, que inclusive é a capital mais negra do Brasil, eles não têm acesso a calçadas. Então, esse é um grande problema, né, para as comunidades. E aí você vai analisar isso e cruzar com dados raciais, por exemplo, e aí você entra na questão da justiça climática, né, ou melhor, da injustiça, né, socioambiental. E aqui um outro dado que a gente traz também como exemplo, que é a análise da temperatura superficial, né? Então, das ilhas de calor na cidade de Belém do Pará, que está ali no grupo, né, segundo o último relatório do IPCC, projetado para ser a segunda cidade, né, com mais de 500 mil habitantes, mais quente do planeta, né, ou com mais dias de calor intenso. Então, são dados que a gente traz para as comunidades também embasarem as suas frentes de atuação. E aí o advocacy, né, que é ocupar esses espaços, que é estar em COPs, estar no Senado, estar levando, né, as preocupações e as necessidades e os questionamentos da população para esses espaços de poder. E as próprias ações comunitárias, né, que é visitar esses espaços, trabalhar nesses espaços e co-construir esses espaços com as próprias comunidades, comunidades que estão, inclusive, fora das nossas, né? Então, ir para outros estados. A gente teve agora recentemente na Bahia, no Instituto Cultural Bantu, que fica na ilha de Veracruz, né? E a gente pôde entender um pouco do que eles estão fazendo lá de horta comunitária, de um projeto que eles estão chamando de Kindesi, que é uma escola sem paredes, né? Que um foco na educação ambiental para crianças e adolescentes, utilizando-se da filosofia africana, né? Então, é muito bonito quando você vai para as comunidades e consegue também aprender com elas, né? Então, o conhecimento ele é uma via de mão dupla, realmente. E aí as tecnologias, né? Dentro do que a gente produz hoje, dentro do observatório, relacionado à tecnologia, a gente tem o Atlas das Baixadas como a principal ferramenta, né, de promoção da educação ambiental e do mapeamento colaborativo com as comunidades. Então, o Atlas das Baixadas ele é uma ferramenta em que você consegue analisar dados e visualizar dados e também fazer um mapeamento colaborativo com essas comunidades. Então, a gente consegue visualizar hoje nele algumas camadas, né? Que são, a gente tem as regiões suscetíveis à inundação, é um marcador, né, de risco socioambiental. A gente tem também, pode cruzar isso com dados relacionados a favelas e comunidades urbanas, que é o dado do IBGE. Tem o dado racial, onde a gente consegue fazer um debate sobre justiça ambiental também. A gente tem os dados de risco geohidrológico para os municípios brasileiros. E aí a ideia, esse daqui foi o nosso primeiro protótipo, onde a gente começou a fazer as ações do observatório. A ideia é que essa próxima versão que a gente vai lançar no final do mês, pré-COP30, contenha algumas outras ferramentas que também são super importantes para o debate socioambiental, né? Então, os dados do IMET para alertas climáticos diários, também dados relacionados à geração de mapas de ilha de calor, então a pessoa vai poder desenhar um retângulo e conseguir fazer uma análise das ilhas de calor daquela região. Então, são todas ferramentas que a gente está implementando para lançar no final do mês e a gente conseguir ampliar as discussões
socioambientais utilizando-se o Atlas das Baixadas, né? E aí tem uma coisa interessante dentro do Atlas, que é que ele não é só uma ferramenta onde as pessoas podem fazer uso para visualizar dados ou entender esse contexto socioambiental de seus territórios, mas elas podem fazer desenhos dentro do Atlas, elas podem contribuir com histórias dos seus territórios e com zonas de resiliência e memória, né? Então a gente faz esse mapeamento das soluções baseadas na natureza nessa camada de zonas de resiliência, que o que a gente entende, né? Que vão desde hortas comunitárias, com jardins filtrantes comunitários, ou hortas medicinais, até mesmo uma biblioteca comunitária, né? Então a gente dá a oportunidade da população fazer isso e ela ser a protagonista da construção dos seus próprios dados, né? Que é uma metodologia um pouco diferente da tradicional acadêmica que a gente tem hoje, né? Eu fiz faculdade de arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo. E essa é uma metodologia que é muito distante da academicista, né? Então a gente está muito acostumado a ir à comunidade e levar as perspectivas da academia se sobrepondo à da comunidade. E dentro do observatório a gente não entende dessa forma, né? Então a gente dá essa plataforma na mão da população para que ela consiga fazer todo esse mapeamento comunitário colaborativo. Então, através do Atlas, né, a gente vem fazendo essa construção narrativa também, né, e construindo a história do próprio território, né, através de uma série de camadas. Então, hoje são 4 camadas que podem servir de contribuição dentro da plataforma, que a pessoa pode questionar os dados oficiais que já fazem parte da plataforma, dados do IBGE, dados do Ministério das Cidades, dados relacionados, inclusive, à metodologia que a gente usa para gerar a camada de inundações e de risco geohidrológico. Ela pode fazer denúncias socioambientais, ela pode contar histórias do território dela e ela pode propor zonas de resiliência e de memória, que podem ir desde soluções baseadas na natureza a diversas outras. E aí a gente entende que o Atlas, né, e projetos como o Observatório, eles são muito importantes do ponto de vista comunitário. E aí existe uma coisa muito importante que, inclusive, enfim, vem muito, né, do que foi construído e apresentado, né, pelos painelistas que vieram antes, que é o poder público, inclusive eu queria dizer isso, que o que foi apresentado aqui hoje foi lindo e é impressionante o que foi feito, só que ainda é uma exceção quando a gente pensa em Brasil, né? A gente não tem isso replicado na maior parte dos municípios brasileiros. E são muitos os desafios relacionados a isso, né? Alguns são muito óbvios, né? Então, a gente tem aí um cenário de infraestrutura no Brasil que é muito deficiente. Mas também a gente tem uma desconexão, muitas vezes, entre os entes públicos, né? Entre as esferas públicas, e isso é muito problemático, né? A própria Dionê falou que foram o que começou em 2013 o projeto, e aí o financiamento e o projeto, enfim, só começou a ser executado em 2018 por uma série de problemas que estão relacionados a essa desconexão entre os entes públicos, né, nas suas diferentes esferas. Então, a gente precisa começar a pensar modelos de governança inovadores, inclusive modelos de governança que consigam colocar muito mais a população e a base, né, que de fato vai ser impactada pelos seus projetos públicos, no centro da coisa. Então, escutar de fato a população de uma maneira ativa mesmo, né, uma verdadeira escutativa. E aí pensar também que para isso a gente precisa utilizar tecnologias emergentes, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, as IAs, a gente tem tecnologias que foram inclusive deturpadas por um modelo econômico que não entendeu para que de fato serviriam, como as tecnologias de blockchain, que fazem esse processo, né, de acompanhamento de ativos que podem ser diversos tipos, né? Você pode estar ali fazendo monitoramento de uma cadeia de valor, de uma cadeia de produção, de uma série de coisas. Então, são tecnologias que precisam ser utilizadas nesses novos modelos de governança. A gente precisa entender também que para que essa comunidade de base seja impactada, a gente precisa pensar fundos reparadores, né? E novos modelos também de crédito verde. E fazer com que o financiamento chegue, porque a gente tem, tudo isso culmina no fortalecimento das soluções comunitárias baseadas na natureza, que são projetos socioambientais de cunho
de base comunitária, né? Então a gente está falando ali que tem essas soluções nas suas comunidades. Só que essas soluções, muitas vezes, elas não têm o fortalecimento, inclusive financeiro, que eu acho que é a principal questão, né, para esses projetos sociais. Então, pensar essas novas formas de solução, que não são tão novas assim em outros lugares do mundo, mas que aqui a gente precisa começar a discutir mais enquanto nação, são uma necessidade urgente. A gente precisa estar implementando isso para ontem, né? Porque os modelos climáticos nos dizem que a gente já não tem mais tempo, né? Para ficar pensando e ficar imaginando, né, coisas. A gente precisa estar agindo. Então, é muito importante que a gente consiga olhar para os territórios de uma maneira diferente. E a resiliência ela começa com as soluções comunitárias baseadas na natureza, que são coisas simples, né? Então a gente está falando de jardins que são feitos pela própria população. Esse daqui é um exemplo do jardim da minha avó, né? Que fica no interior do Pará, na ilha do Marajó, numa cidade chamada Açores. Então, uma pessoa começou um jardim, né? Essa foto é antiga, o jardim está bem maior hoje, mas são coisas que parecem ser simples, mas que poderiam ser muito mais impulsionadas se a gente tivesse toda uma infraestrutura, inclusive de fundos, né, apoiadores, para esse tipo de iniciativa. Então, essa é um modelo, né? A gente tem vários outros. E as soluções baseadas na natureza, a gente entende que elas têm uma coisa que, por exemplo, os projetos, né, de habitação usam do termo, que é a função social, né? Elas precisam ter a função social. Acho que isso sai um pouco da tradição, né, de engenharia verde, de engenharia cinza mesmo, né? Então, ela precisa ser diferente. E a função social é essa. Esse daqui, inclusive, é um projeto que a gente teve a oportunidade de participar, que foi a criação de uma residência utilizando-se um painel feito de barro, né, e de tijolos sustentáveis, né, de tijolos utilizando-se de garrafas PET e de material que era descartado. Então, são soluções que são imaginadas pela própria comunidade, né? Aqui, inclusive na região norte, especificamente em Belém, a gente tem um grande problema que é a utilização constante de alvenaria num território, né, em que o clima não condiz com esse tipo de construção. Então, a gente vive, por exemplo, hoje em residências que são muito mais quentes do que deveriam ser e do que eram antes, quando a gente se utilizava, por exemplo, a madeira e o barro. Então, esse tipo de solução, ele vem justamente para a gente desmistificar também, né, o uso injustificado de soluções que não fazem sentido para o nosso território. E aí, as soluções comunitárias elas devem ser pensadas para as necessidades mais urgentes também, né? Então, por exemplo, esse daqui é um projeto da Rede Giral de Agroecologia. É um projeto de horta medicinal, né? Onde o intuito é justamente plantar coisas que podem ser utilizadas ali para a medicina desses territórios que estão mais afastados do centro, né? Então, ao invés de utilizar os remédios de bases, né, que não tem nada a ver com o que é natural, que na verdade está bem ali modificado, a gente utiliza o que vem da própria natureza, né, utilizando-se também do conhecimento ancestral, que é algo que a gente pauta muito dentro do observatório como ciência, né, porque de fato é uma ciência. Então, tudo isso nos leva a crer que é isso, que a gente precisa superar esses desafios que impedem a adaptação nas baixadas e periferias do Brasil, entendendo que as soluções baseadas na natureza precisam também ser comunitárias, que a gente precisa estar pensando novas formas de financiamento para que a gente consiga apoiar as soluções que já estão sendo feitas pela própria comunidade. Porque mesmo que o poder público consiga chegar nas comunidades, o próprio poder público, por si só, não vai conseguir mudar todo o déficit de infraestrutura que a gente tem no país em pouco tempo, né? Num tempo que, inclusive, a gente já tem aí ultrapassado, né, o limite, pelo que os cientistas nos últimos relatórios têm nos dito. Então, é muito importante que a gente esteja alinhado, né, enquanto o que está sendo feito nas comunidades com o que está sendo feito em termos de grande infraestrutura pública pelos poderes, né, estaduais, municipais e federais. Então, tudo isso precisa estar alinhado em novas formas de governança, novas formas de fundos, né, de apoio
e pensando em tecnologias emergentes e inovadoras. Acho que era isso. Maravilha, Andrew. Muito, muito interessante ouvir você. Acho que super rico o webinar todo, assim, saio bem abastecida, assim, com muitas reflexões aqui. Agradeço muito, espero que quem está aqui com a gente também tenha saído, assim, reflexivo, né, e também esperançoso. Acho que o que você falou, Andrew, se conecta perfeito aqui com o que a gente pensou para a trilha. A gente tem um quarto webinar para o dia 4 de dezembro, já convido todos a participarem, é justamente para falar sobre financiamento, né? Então, acho que mapear esses gargalos e como a gente pode amplificar essas soluções, né? Então, acho que partindo do que vocês trouxeram, das lições que vocês trazem, é, também olhar para esses arranjos financeiros, como que a gente viabiliza, que soluções baseadas na natureza que atendam essas perspectivas que vocês trouxeram sejam ampliadas e replicadas aqui no Brasil. Eu quero muito agradecer vocês de novo. A gente acabou não tendo tempo aqui de fazer as perguntas e respostas aqui do final, mas eu acho que não tem prejuízo nenhum, porque foi super rico ouvir vocês. De novo aqui, agradecer em nome do Lab e deixar esse convite aqui para todos participarem junto com a gente no próximo webinar da Trilha, no dia 4 de dezembro, tá bom? Muito obrigada a vocês, pessoal. Beatriz, dizer o seguinte: nós estamos com o estande da Prefeitura de Niterói aqui em São Paulo, na Oca. E no sábado nós vamos dar de brinde um livro que nós escrevemos sobre a experiência do Parque Orla Piratininga. Vai ser no sábado, dia 18, entre 14 e 15 horas, no subsolo da Oca, perto da livraria. Então, quem puder estar lá, a gente vai agradecer muito. E eu fiquei assim, eu quero dizer da minha alegria de ter ouvido o professor José Police, do meu amigo aqui, Andrew, que assim, e eu gostaria de ter o contato de vocês, porque o trabalho de vocês é maravilhoso. Esse caderno, José Police, como é que a gente consegue? Eu já anotei tudo aqui, ó. Eu fui anotando tudo porque eu vou entrar. Ele está no portal da Ah, Secretaria. se você der uma gugada, bairro Paulista, vai cair na nossa página. Eu deixei na apresentação, tem o QR Code, que também baixa o PDF. Ele é substituído de tempos em tempos, né, quando ele vai acumulando as novas fichas técnicas. A gente pretende, no começo do ano que vem, fazer um primeiro concurso, né? A gente vai promover um concurso nacional de soluções. E isso é para a gente trazer mais gente para o nosso lado. Então, o André foi muito perfeito em dizer o seguinte: ó, tudo está sendo repensado, revisto e revisitado. Então, tem muitas coisas novas acontecendo e muitas experiências que vão ser incorporadas. Então, também preciso agradecer muito o Lab, agradecer muito a exposição que foi feita pelo Observatório. Sinto que tem muita sinergia em tudo que a gente faz nas escalas distintas que cada um aqui toca. Isso foi uma sabedoria do Lab, né, que faz um projeto tão grandioso como o Orla Piratininga, nos trazer essa experiência, mostrar um trabalho primoroso que é feito pelo Observatório de Baixadas e mostrar um pouquinho do que a gente está tentando fazer aqui em São Paulo. Nós não somos uma rede grande, tá? Então a gente tem que entender isso. E tem um outro detalhe: tem muita gente falando que está fazendo soluções baseadas na natureza e não está fazendo. E esse é o maior risco. O maior risco é algo que definitivamente pode nos salvar, ser utilizado de maneira equivocada, e aí a gente perdeu um instrumento poderoso. Então, eu sempre insisto em dizer que a gente precisa ser muito resistente, a gente não precisa ser suave nessa questão quando a gente encontrar algo que não é de verdade aquilo. A gente tem que dizer que presta uma contribuição, mas aquilo não é de verdade. Então, isso não contribui, não faz, e você prejudica o que eles estão fazendo. Então, a gente vai ter que ser muito cioso e muito responsável. Quando a gente não tiver o benefício sendo computado, enxergar, a gente corrige, mas a gente tem que falar daquele que não está fazendo direito, porque a gente não pode perder esse experimento que a gente está vivendo hoje. Exatamente. E eu digo, eu complemento com o seguinte: solução baseada na natureza são técnicas quase que artesanais.
tem que ter um morador junto. Se não tiver, essa técnica vai ser desvalorizada. É o que o senhor está dizendo. Eles vão trazer outras técnicas com nome de solução baseadas na natureza e vai desvalorizar essa coisa maravilhosa que a gente está implantando. Então, a população é tão importante quanto a técnica de solução baseada na natureza. E eu amei vocês, eu estou apaixonada por vocês todos, Beatriz, Andrew, por todos. Então, eu agradeço muito estar aqui junto com vocês, viu, Beatriz? Obrigada. Nós que agradecemos, pessoal. Um super prazer. O Lab fica aqui de portas abertas e à disposição também, tá bom? Muito obrigada e boa tarde a Tchau. todos. Foi um Um Boa grande semana. abraço. prazer, Tchau, gente. tchau. Boa tarde.